Hoje eu estou aqui em São José dos Campos, nessa propriedade, para te mostrar a produção leiteira do Vale do Paraíba. Vamos embora? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Veterinária 360 na Estrada, uma edição exclusiva para a gente bater um papo com os produtores rurais do Vale do Paraíba. Eu estou com o Thiago Indiani, produtor rural. Thiago, seja muito bem-vindo. Prazer. Para a gente bater esse papo aqui. Opa, nessa propriedade. Obrigado por receber. São José dos Campos, né, cara? Então, estamos aqui no capital do Vale do Paraíba, né? Sim. Uma região muito importante, historicamente falando, né? E ainda tem uma importância muito grande aqui em São Paulo, né? Que é o principal estado do país, né? Exato. E quando a gente fala de tecnologia e inovação, as pessoas linkam com o São José dos Campos. Eu acho que a tecnologia, ela está invadindo já o campo, até chegando no pequeno, médio produtor, né? Sim. Então ela é uma aliada nossa, né? Eu acho que a gente tem que trabalhar junto com ela, né? Sim. E me conta um pouco dessa propriedade aqui, Thiago. Como é que começou essa ideia, essa propriedade, essa produção leiteira que você tem aqui? Então, originalmente essa fazenda aqui, né, era do meu avô, né, eu sou descendente italiano, e quando ele comprou esse pedaço de terra aqui, ele mexia com lavoura, né? Então ele nunca trabalhou com a parte de leite. E quando ele faleceu, ficou, né, meu pai e minha mãe resolveram tocar aqui e aí começaram a colocar algumas vacas. Eu nasci no Rio de Janeiro, sou carioca, né? Eu morei lá até os 30 anos e sempre trabalhei na área de publicidade, eu trabalhava em televisão e tal, na área de marketing. E aí veio a oportunidade de vir morar aqui na fazenda e tocar, porque meu pai estava muito desestimulado de deixar na mão de outro, né? É aquele ditado assim que nunca falha, que é a mão o olho do dono que engorda, né? Exato. Então quando eu vim para cá, eu vim em 2008 e a fazenda já trabalhava com leite, né? E o leite tem uma importância histórica aqui no Vale do Paraíba também, né? Uma bacia leiteira importante. É uma bacia leiteira muito importante. Talvez hoje em dia esteja assim menor, talvez em número de terras, número de produtores, mas a quantidade de leite aumenta, né? Porque como a gente falou agora há pouco, a tecnologia vai aumentando muito a produtividade. Então as pessoas que permanecem no leite, né, elas vão aumentando. E foi o que aconteceu comigo. Quando eu vim para cá, a fazenda tinha uma média muito menor do que tem hoje, né? Eu fui associando a genética, o manejo, o uso de implementos. E hoje em dia, assim, eu posso dizer que o leite é uma atividade muito sustentável, né? E é interessante você trazer esse ponto, porque a gente vê várias propriedades, pequenos produtores rurais na nossa região, e hoje você tem uma média significativa, você consegue entregar, em média, quantos litros de leite você entrega por dia? Olha, hoje eu estou entregando aí em torno de 25 litros de leite por dia para a cooperativa, por vaca. Uma média de 2.000 litros de leite? Isso, 2.000 litros. Estamos aí com umas 80 vacas no leite, né? Então é mais ou menos essa conta. E muita gente tem dúvida, né? Como que é feita a produção, o bem-estar do animal. Há uma preocupação muito grande, principalmente das pessoas da cidade. Me conta um pouco como que é esse manejo aqui na propriedade. Então, eu só fui descobrir que a vaca dá leite, tô brincando, a vaca dá leite só quando ela tem cria, né? Sim. Muita gente acha que a vaca dá leite o tempo todo, que ela nunca para de dar leite. Então, às vezes a gente quando vem na roça, né, vai ver tirar o leite, começa a entender que o leite não sai já na caixinha, né? Exatamente. Mas enfim, o manejo é muito amplo, né? Ele vai desde a produção do alimento, então você tem que produzir o alimento que a vaca vai comer, né? Porque a vaca não come só ração, né? Ela tem que comer uma planta, ela tem que comer um volumoso. Então o produtor ele tem que ter em mente que para diminuir o custo de produção ele tem que produzir, seja o milho, o capim ou o que for, ele tem que ter um manejo sanitário, né? Tem que ter vacina, a vaca para dar leite ela tem que estar com úbere saudável, você tem que controlar a mastite, quer dizer, a cooperativa hoje, né, ela remunera por qualidade. Então o produtor ele tem que acompanhar qual o peito da vaca está com alguma bactéria,
A vaca tem quatro tetos, né? Você consegue hoje, com uma tecnologia mínima, fazer um teste para ver qual que é o peito que está ruim. Esse peito eu vou descartar, ou eu dou para bezerra, para não jogar fora. Os peitos que estão bons eu boto no tanque. A higienização também. A higienização, você tem que fazer o pré-dipping, né? Limpar o teto, colocar a teteira, tomar cuidado para a teteira, né? Não puxar nenhuma sujeira nesse trajeto. Exato. Então é um manejo assim que vai também para a parte de solo, né? Você tem que também ser, não é só produtor de leite. Bem sustentável. Você tem que ser um agricultor também, né? Como eu falei, você tem que produzir o alimento. Sim. E aí você tem que comprar, você tem que negociar, você tem que falar com o fornecedor. Né? E a margem do leite é apertada, né? É muito apertada. E aí você tem que fazer um planejamento para o futuro, o que eu preciso investir, equipamentos, então eu tenho que guardar um pouco de dinheiro, né? Eu não posso gastar tudo, eu preciso comprar um trator lá na frente. Então o produtor de leite, cara, ele é um cara multitarefas. Né? É um guerreiro, né? E por isso que eu acho que a assistência técnica tem que estar muito associada. Nem todo mundo, cara. Eu, por exemplo, tem a possibilidade. Eu, quando eu vim para cá, eu tinha formação de publicidade, né? Eu fiz comunicação na UFRJ e a minha formação não tinha nada a ver com essa área. Então eu sofria muito na mão de técnico, não falando mal de ninguém, mas o técnico às vezes ele é um cara que está representando uma empresa, ele quer vender um produto, ele está fazendo o trabalho dele. Só que a gente tem que entender se a gente precisa daquele produto, quanto que precisa, se cabe no meu orçamento. E eu fui fazer faculdade de agronomia. Então eu senti a necessidade de conhecer mais a minha área, mas nem todo mundo tem essa oportunidade. Exato. Oportunidade no Brasil acho que é uma palavra-chave, né? Você tem que dar oportunidade para as pessoas. Então, como o cara tem que ser tão multitarefas, às vezes uma assistência técnica ajuda muito. Filho. E é legal você bater nesse ponto, nessa tecla, porque a gente tem outras possibilidades. Tem o Senar, que é um grande parceiro. Era isso que eu ia falar. Aqui em São José a gente tem a Casa de Agricultura, tem o pessoal lá do Ponto Rural, o Vinícius. Então, o pessoal, cara, que está muito próximo do produtor, ele pode passar as informações, esse conhecimento que o cara precisa, né? Não é impor nada, é uma conversa. Isso aqui funciona nessa propriedade, vamos ver se cabe na tua também. Como o pessoal daqui é muito bom nisso, né? De saber se aproximar do produtor, o produtor tem que sentir confiança também. Ninguém gosta que alguém chegue falando o que você tem que fazer na sua casa, né? Exatamente. Né? Então é legal você trazer esse ponto, porque tem informação, tem tecnologia, tem muita coisa bacana. E trazendo de volta aqui para a parte da sua produção, né? Você tem a bezerreira aqui. Quando a gente produz leite, a gente está pensando sempre nas fêmeas. Sim, né? sim. E como que você faz esse manejo, né, de adequar a genética, de adequar todo o procedimento com esses animais que acabaram de nascer? Então, a genética ela tem que estar associada ao seu manejo, no sentido de que se você não está proporcionando, por exemplo, um conforto térmico adequado, você tem que pensar em não trabalhar com uma raça muito pura do holandês. Eu sofri muito com isso. Quando eu vim para cá, a minha raça, a raça, né, o padrão genético do rebanho, era mais puxado para o Gir, que é um gado mais rústico, é valorizado aqui na região, mas não tem um foco em alta produção. E aí muita gente fala, pô, às vezes você fica no meio do caminho, né? Você quer produzir leite, mas quer ter um bezerro que tenha um valor de carne para você vender, porque se for macho, não vai produzir leite, então você quer vender para o corte. Eu acabei focando no leite. Então a genética, cara, ela é muito associada ao seu manejo. Então quando eu foquei na genética do leite, no holandês, eu cheguei numa encruzilhada, que foi mais ou menos um pouco antes da pandemia. Meu gado estava produzindo bastante leite, não era um gado muito puxado para o holandês, era um gado que a gente chama aqui hoje de 5/8, o girolando, né? 5/8, 7/8. E começou a vir essa época agora de muito calor no verão, cara. E aí as vacas, quando está muito calor, o que elas fazem? Esse período da manhã até a ordenha da tarde, ela não está no pasto se alimentando, né? Porque eu não estava trabalhando com um sistema de confinamento. Sim. Então o gado é um semi-confinamento. O gado ficava a pasto e quando eu colocava comida no coxo, eles vinham comer. Eu colocava sempre após a ordenha para a vaca sair do leite
com aquele pós-GIP, aquele produto, né, que protege o peito da vaca de infeccionar, ela tem que ficar em pé para comer. Então eu colocava o trato depois da ordenha para ela ficar em pé comendo ali uns 40 minutos, depois ela ia para o pasto. O que acontecia na ordenha de manhã é que a vaca saía daqui 7 horas da manhã, 8, 9 horas já está um calor violento, né? Muito. Então a vaca não ia comer, ela ficava na sombra. Como é época de calor e chuva, a sombra está empoçada, tem muita lama. Então a vaca ficava muito tempo em pé ali, ou deitada, né, com aquele úbere, naquele ambiente ruim. E igual quando a nossa esposa vai na manicure, né, fica muito tempo com a unha num ambiente úmido, a unha ela vem amolecendo. Então quando eu trazia a vaca para a ordenha da tarde, ela pisava no concreto, já dava problema no casco. Quer dizer, é um manejo que fica muito difícil você resolver com aquela genética ou aquele ambiente. Alguma coisa você tem que mudar. Aí eu resolvi fazer o galpão. Então a tecnologia, ela vem junto com a genética. Sim. Então hoje em dia eu aumentei muito a produtividade do rebanho porque eu tive que investir. Então esse é aquele ponto que a gente estava falando, o cara tem que ter um dinheiro, nem todo mundo tem esse capital também. E precisa do crédito toda hora, né? Nem todo mundo tem esse capital, então são várias coisas, aí entra o governo, entra uma série de fatores, que pô, o cara tem que ter acesso a um crédito para ele poder investir um dinheiro que ele não tem, para lá na frente ele rentabilizar. É sempre uma aposta, né? É, cara, mas é assim que funciona a vida, né? A gente está sempre pensando no futuro. A gente não precisa pensar daqui 50 anos, você está pensando daqui 5 anos, 10 Vai anos. organizando, né? Você tem que ir trabalhando, porque o mundo está aí, a realidade está aí pra gente. Nós estamos passando por alterações climáticas muito bruscas, né? Sim. Então, cada vez mais reduzir o impacto, a gente buscar em alternativas sustentáveis, mostrar que é sustentável a produção pecuária, e o produtor ele está preocupado com isso, né? Olha, deveria estar, cara. Quem não está, deveria estar. Porque, invariavelmente, ele vai sentir na pele, cara. Ele pode até achar que não existe, né, aquecimento global, que as coisas são como são, e a gente não precisa fazer nada. Mas o ano passado, por exemplo, a gente viu o tal da onda de calor aumentando. O que acontece com essa onda de calor? Você planta o milho. O milho é uma planta, precisa de água e precisa de calor, fazer fotossíntese. Se você tem um período aí de 5, 6 dias de muito calor e nenhuma água, cara, e a temperatura atinge um nível muito alto, a planta vai dar uma travada, cara. Dependendo da fase que ela tá, ela vai parar de crescer, ela vai crescer menos, vai produzir menos, você vai ter menos comida. Então, o impacto ambiental, cara, ele é assim inevitável, né? A gente tem que procurar fazer todas as adequações possíveis. Eu, por exemplo, aqui investi também no fotovoltaico. Legal. Porque, né, a fazenda, à medida que você vai colocando mais tecnologia, vai exigindo uma demanda maior de energia. Energia é uma questão chave aí, que pô, você vê guerras sendo né, traçadas aí, gente morrendo, porque pô, tem que ter uma fonte de energia para sustentar tudo isso. E né? é interessante você falar dessa questão da energia solar, porque a gente tem períodos de sol o ano inteiro, né? Sim, então a gente consegue cada vez mais trazer energia limpa e também reduzir todos os impactos da produção. Né? Sim, sim. A mesma coisa com os dejetos, né? Por exemplo, uma questão que já foi debatida, acho que já ficou para trás, os resíduos, né, das vacas, se isso é um problema. Pô, não é um problema, é o contrário, é uma solução. Exato. Eu pego tudo que a vaca produziu, depositou ali numa caixa que recebe todo aquele esterco e urina e vai para o pasto, cara. Isso é adubo, entendeu? Só que você tem que ter um manejo para resolver esse problema. Exato. Não é tão simples assim. E gerar energia também com biocombustível, né? Sim, ainda existe essa possibilidade. Eu, como tenho fotovoltaico e eu preciso produzir alimento, eu foco em adubo. Né? Adubo é essencial. Devolve para a terra. Devolve para a terra. Legal. E é bacana a gente mostrar que a gente está vendo os seus animais, animal bem sadio, bem cuidado. Tem que fazer o acompanhamento veterinário. Muito né? bom. Então, você tem uma assistência aqui também veterinária? Tem. Eu sou cooperado, né? Tenho uma cooperativa que é a Comevap. Ok. E eles têm uma assistência veterinária também.
Para te dar todas as orientações, sim. boas práticas de fabricação também, Sim, né? sim. De como conduzir o leite, né? Que é um Sim. produto tão sensível, né? Sim, tem muita coisa envolvida, cara. Desde o que acontece dentro da vaca, até o que acontece no ambiente da vaca e até o que acontece com os seres humanos que estão tratando a vaca. Porque, além de tudo, o produtor de leite também tem que ser meio que um psicólogo, um gerente, porque uma coisa que eu falo que é interessante é o seguinte, cara. Nas empresas, as pessoas não pensam nisso. As empresas... convencionais, né? Empresa convencional, o funcionário ele sai da casa dele, que ele tem os problemas lá familiares, ele vai para a empresa, ele trabalha, e aí ele tem as questões para resolver e volta para casa. A fazenda não é bem assim, cara, porque as famílias, a gente tem que dar o emprego, assim, as melhores condições de trabalho. Então a gente dá a casa, a luz, não cobra aluguel, uma condição boa, uma casa boa, né? Uma casa que se eu precisasse morar, tranquilo. Eu moraria. E como as famílias moram na fazenda, cara, você tem que resolver os conflitos que acontecem entre famílias. Porque a mulher de um gosta de pagode, mas o filho do outro gosta de funk, e escuta música alta, um torce, não acaba, né? Um torce pro Palmeiras, o outro torce pro Flamengo, aí... Sim. Cara, então é interessante, cara. Outro ponto que eu queria te perguntar, como que tá a mão de obra hoje no campo? Olha, eu acho que como em linhas gerais, como no resto, tá difícil, viu, cara? Embora a gente veja aí uma situação de pleno emprego no Brasil, que eu acho excelente, a gente vê que às vezes falta uma qualificação desse profissional, né? Porque também, isso eu não falo em geral, assim, do emprego no Brasil, mas eu acho que a nossa região, São José até focou muito na indústria, né? Você viu crescer muito a indústria aqui. Gigante, e o campo vai diminuindo. Então, pô, o cara que é filho de um produtor, ou o cara que o pai, né, vai procurar um emprego, ele não pensa em trabalhar na roça, cara. Ele está sendo atraído para trabalhar na indústria. Sim. Então, a mão de obra, cara, está cada vez mais difícil você arrumar gente qualificada. Porque para trabalhar na atividade do leite em si, um ordenhador, cara, tem que ter uma qualificação. Sim. Pô, tem que ter, você tem que saber fazer, tem que tratar bem o animal, não pode bater no animal, maus tratos. Você tem que, tudo aquilo que a gente falou de higienização, o conforto, perceber o que a vaca está apresentando. Às vezes o equipamento que está tirando o leite, hoje em dia não tira mais na mão. Beleza, mas às vezes o negócio deu um problema ali, cara. Se você não ficar de olho, vai ficar forçando o peito da vaca, vai dar mastite. Sim. Então, é essa atenção, né, esse cuidado que as pessoas reclamam muito da mão de obra. Legal. E você já está nessa atividade há um tempo. Quais são os próximos passos para essa propriedade? O que você tem como planejamento para os próximos anos? Olha, cara, a atividade do leite, ela é um negócio altamente rentável. No seguinte sentido, a rentabilidade em si ela não é alta. Vamos dizer que você tem uma margem aí de uns 5 a 10% no mínimo. Você pode ter mais de 10% de rentabilidade na atividade. Mas se você trabalhar bem, cara, a tendência é só você aumentar. Então você vai ter sempre 15, 10% em cima de um volume maior. Tá. Porque você tem uma propriedade. Vamos dizer que você começou com alguns animais. Essas vacas, você manejando bem a parte de reprodução, elas vão ter crias. Hoje você pode usar semi-insexado, só vai nascer fêmea. Beleza, mas mesmo que você não trabalhe assim, a média 50% vai ser fêmea. Se não morrer um monte de animal, você cuidar bem, o seu rebanho vai aumentando. Então, o futuro do cara é sempre aumentar. Vai chegar uma hora, você perguntou do meu futuro, vai chegar uma hora e ela, graças a Deus, está chegando, você atingiu o limite de animais que aquela quantidade de terra comporta, você tem em produção. Tá. Beleza, agora eu vou ter animais excedentes. Então você começa a vender o leite e os animais. Então é uma atividade, cara, que trabalhando bem, você só tende a crescer. Quando você atinge esse pico, que a gente fala, pô, o leite não dá dinheiro. Cara, de repente você não chegou nesse ponto que o leite está pelo menos... O leite ele tem que pelo menos equilibrar. Exato. Ele tem que pagar tudo que está acontecendo. Se você não está conseguindo ter renda com o leite, cara, tem que melhorar a questão dos custos. Ou tentar melhorar a questão da qualidade do leite e ganhar mais por litro.
Mas vai chegar uma hora, inevitável, que você vai ter animal excedente. E animal você vende, entendeu? Nem que seja para o corte, você venda a vaca Você consegue no peso vivo dela, recuperar esse capital rápido. você vai ter um capital ali maior. E o meu futuro, cara, eu vejo aqui, eu sempre falei isso, é um tripé. Eu tenho que ter um excesso de leite sendo vendido, isso já acontece naturalmente, porque eu não vou consumir tudo que eu estou produzindo. Sim. Eu tenho que ter um excesso de... Isso é no meu caso, nem todo mundo... Aí cada um tem que analisar a sua situação. Eu tenho que ter um excesso de capim sendo produzido, então eu tenho... eu produzo milho, né? O meu volumoso é a base de milho, silagem de milho. Então eu estou produzindo uma quantidade suficiente para alimentar todo o rebanho, seja em produção, seja na recria, e eu tenho um excesso para vender. Se eu tiver um planejamento, eu vendo um excesso. E eu tenho um excesso de animais. Então eu tenho 3 fontes de receitas, não é só mais o leite. É aquela história de você não colocar os ovos tudo na mesma coisa, exato. entendeu? Se der um problema, o leite caiu muito o preço, pô, mas o animal, mas o milho deu uma seca aí, o pessoal ficou sem capim. Uma coisa compensa o pessoal outra, tá né? desesperado, pô, esse ano aí eu vou vender mais silagem. Ok, sempre ter um plano B. E é importante a gente trazer essas possibilidades de fazer na propriedade. Nós teremos 10 bilhões de pessoas no mundo. É muita gente para alimentar, hein? Então, quando a gente entrevista o produtor rural e traz essas informações, olha a importância de se produzir alimento para o mundo, né? Sim, não só na nossa região, mas que a gente consiga cada vez mais resolver essas questões, né? Na verdade, cara, o que eu falo, esse é o meu pensamento, assim, em visão de mundo. Acho que desde a década de 70, o ser humano, a humanidade já produz alimento para alimentar todo mundo. Isso não está nem em discussão mais. Se é a quantidade de alimento. O problema é a distribuição. A distribuição é fundamental. Você tem que fazer esse alimento chegar nas pessoas. Então, são políticas que cada país tem que ter. Políticas As públicas. pessoas não podem passar fome, cara. É inacreditável você... ainda a gente tem, a quantidade de comida que a gente tem e tem gente passando fome. Então, essa questão que você levantou é muito importante, né? Cabe a cada um pensar como que você pode ajudar. Não adianta você falar, cara, mas o governador, mas o presidente, o vereador. Não, qual que é o seu papel nisso aí, entendeu? Então, meu foco aqui é produzir sempre um leite de qualidade, que a gente vê produtor aí que não está preocupado com isso. Entendeu? A gente vê, por exemplo, essa questão do metanol aí. Quer dizer que tem gente que não está nem preocupado com o que ele está colocando ali no tanque. Eu estou fazendo um exagero num cara que é criminoso. Mas assim, a gente tem que ver o nosso lado. Não é só o cara que jogou o metanol que está errado. Às vezes, pô, se eu não estou muito preocupado ali, estou jogando um químico, um negócio sem querer, por desatenção, é o meu papel. Vai prejudicar as pessoas. Então, assim, a quantidade de alimentos, né, a qualidade dos alimentos. E eu acho que o produtor, ele está talvez na origem disso daí, mas é o papel de todo mundo, né, cara? O papel de todo mundo. E esse é o papel importante que vocês estão fazendo, de levar esse conhecimento até para gente que não sabe como é que funciona o mundo rural. E a proposta desse projeto, né, que a gente consiga falar com o produtor de suíno, produtor de aves, entender as dores na pecuária de corte, pecuária de leite, porque a medicina veterinária ela é muito ampla. E a gente trazer esse projeto como um canal de comunicação, de aproximar, trazer pesquisador, já gravamos com várias pessoas, então isso é muito nobre, porque a internet está aí, né? Então as pessoas elas têm esse consumo, elas estão no celular o tempo todo. Hoje está fácil, né? Então trazer um conteúdo de qualidade para que as pessoas consumam. Ótimo, cara, adorei o trabalho. Quero te agradecer por esse bate-papo. Eu que agradeço, cara. Que a gente se encontre em outras oportunidades também. E é um prazer estar aqui em São José dos Campos, falando com o produtor rural, para a gente mostrar o que tem de melhor na nossa cidade. Então, a gente vê que a gente está num estado que é muito importante para o país. Com certeza. Não sei, não é o principal, é um dos mais importantes. A gente vê muita coisa errada acontecendo aqui. Quer dizer, não é porque a gente acha, São Paulo deveria ser... Não, então a gente tem que lutar sempre para melhorar. Legal. E acho, muito legal esse trabalho, porque
a gente vê que tem muita gente que entra aqui e não sabe que a vaca... tem que mostrar, né? Ó, cara, como é que a vaca dá leite? Exato. Vem aqui, vamos lá no Muito curral bom. pra você ver. Eu acho Pra muito entender, legal, né? cara, muito legal. Então, quero te agradecer mais uma vez. Eu agradeço a oportunidade também que demais. vocês me deram. Bom demais. Então, se você gostou, curta, comente, compartilhe e ative as notificações. Até um próximo episódio.